Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Nesse vídeo eu vou comentar 2 episódios de Deep Space Nine que possuem relações com a terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Tracker. Tá chegando o Natal e uma ótima sugestão de presente é o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social, que está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, meus amigos, a terceira temporada de Star Trek Discovery trouxe de volta uma das espécies mais queridas do universo de Jornada nas Estrelas, que são os Trills. Como todo tracker sabe, os Trills são uma espécie simbionte, ou seja, é uma espécie formada por hospedeiros, que são humanoides, e por simbiontes, que são uma espécie de verme gigante que fica na barriga desses hospedeiros. A relação entre ambos funciona mais ou menos da seguinte maneira: o simbionte ele tem uma duração de vida muito maior que a do hospedeiro, dos réis mortais humanoides hospedeiros Trills. Então, quando esse hospedeiro morre, o simbionte ele é removido e é implantado no próximo hospedeiro, né? Esse hospedeiro que recebeu o simbionte, ele vai ter acesso a todas as memórias acumuladas de gerações e gerações de hospedeiros que receberam aquele mesmo simbionte. É claro que isso provoca uma grande transformação na personalidade do novo hospedeiro. Por quê? Porque ele vai adquirir habilidades que ele não tinha, ele vai observar uma mudança nos seus gostos e ele vai também passar a ter uma nova perspectiva, né, sobre o mundo. Por quê? Porque ele está amalgamado ali, né, a sua personalidade com as personalidades de todos aqueles antigos hospedeiros. Apesar de não terem surgido em Deep Space Nine, os Trills são apresentados para a gente em um episódio da nova geração, um episódio chamado The Host. Apesar também deles serem muito diferentes nesse episódio do que os Trills que a gente vai ver em Deep Space Nine, a série ela vai desenvolver, Deep Space Nine vai desenvolver enormemente os Trills, né? Por quê? Porque ela teve 2 protagonistas Trills que carregaram o mesmo simbionte, o simbionte Dax, que foram a Jadzia Dax, em 6 temporadas, e a Ezri Dax, na 7ª e última temporada de Deep Space Nine. Então é nessa série que a gente descobre como funciona a sociedade Trill, como é a relação do hospedeiro com o seu simbionte e como é o planeta Trill. E Discovery vai retomar isso, vai retomar os Trills, né? Porque a partir do terceiro episódio da terceira temporada, a gente vai ver a personagem Adira. A gente vai conhecer uma nova personagem chamada Adira, que é uma pessoa não binária, humana, e devido à morte trágica do seu namorado, que era Trill, ela acaba recebendo o simbionte dele para preservar a vida do simbionte, né? Ali numa situação de emergência, ele está morrendo, tiram o simbionte dele, colocam na humana, né? E aí vão acontecer vários problemas, né? Como nesse episódio da nova geração eu já tinha mencionado, o Riker recebe um simbionte. E como a fisiologia humana não é muito bem preparada para isso, ocorre uma série de problemas, né? Então, assim como o Riker teve problemas, a Adira também vai ter. O principal problema dela é o seguinte: ela não consegue acessar as memórias dos hospedeiros antigos, o que é algo fundamental, né, nessa relação simbiótica, né? Porque não teria sentido transplantar o simbionte para um novo hospedeiro se as memórias dos antigos hospedeiros não fossem acessíveis. E aí a questão é que Discovery vai colocar os Trills no centro da história como a gente não via desde Deep Space Nine, né? Chegando a nos levar novamente ao planeta Trill, que nós já visitamos em Deep Space Nine, e novamente as piscinas que existem nas cavernas Makala, que são as cavernas onde os simbiontes, lá no planeta Trill, aguardam a disponibilização de um novo hospedeiro. Eles vivem em piscinas, né, dentro de um líquido ali que preserva a vida dos simbiontes fora de um organismo. Em Deep Space Nine existem diversos episódios que aprofundam, né, o nosso conhecimento sobre os Trills e sobre a sua cultura, a sua sociedade, etc. e tal. Eu vou comentar 2 deles nesse vídeo, que é 2 episódios da terceira temporada. Equilíbrio, é o 4º episódio dessa temporada, e o episódio número 25 da mesma temporada, Facetas, né? Eu gostaria de comentar mais outros 2 episódios também, mas iria ficar muito longo, né? Que é o episódio Vidas Passadas,
e o episódio, agora eu não me recordo o nome, mas um episódio onde a Jadzia serve como mentora, né, para um jovem trio que vai fazer a associação com um simbionte. Mas aí o vídeo ficaria muito longo, então eu vou me ater nesse vídeo aqui, nesses dois primeiros episódios, e no próximo vídeo eu falo dos outros dois. Primeiro episódio que eu vou comentar, episódio Equilíbrio. Nessa história, nós descobrimos que a sociedade Trio possui um grande segredo, né? Tudo começa quando a Dax passa a lembrar lentamente de uma melodia. Ela não tem nenhuma habilidade musical, os hospedeiros anteriores também não tinham, então ela não sabe de onde está vindo essa memória. E ela, inclusive, consegue tocar a melodia num tecladinho. Ao mesmo tempo que essa lembrança está aparecendo, ela começa a ficar muito agressiva, ela passa a ter alucinações e a taxa da isoboramina, que é um neurotransmissor responsável por fazer as ligações sinápticas entre o hospedeiro e o simbionte, começa a baixar no seu organismo, né? Começa a atingir níveis extremamente baixos e isso é extremamente assustador. Por quê? Porque se esse neurotransmissor baixar muito no organismo, o simbionte e o hospedeiro podem morrer. Para salvar a sua boa amiga Jadzia, Dax, Sisko e o Bashir resolvem levá-la até o planeta Trio. Por quê? Porque lá existe a Comissão de Simbiose, que é a instituição responsável, né, por organizar a forma como hospedeiros irão receber os seus simbiontes, para que eles possam tentar resolver o problema e salvar a vida da Jadzia. Só que, chegando no planeta, lá na Comissão de Simbiose, sendo atendida, as taxas da isoboramina continuam baixando, né? Ou seja, a Jadzia vai morrer e se ela morrer, o simbionte morre junto. Então, o que a comissão decide, né? Decide remover o simbionte para salvá-lo, né? Mesmo sabendo que a Jadzia vai morrer nesse processo, né? Disso a gente conclui algo muito importante sobre a sociedade Trio, né? O simbionte ele sempre tem prevalência em relação ao hospedeiro, né? É como se aquele mundo ele fosse todo organizado em torno dos simbiontes, em prol dos simbiontes. Mas é claro que o Bashir e o Sisko não vão se entregar e estão desesperados por salvar a vida da sua amiga. Então eles vão até as cavernas Macalá tentar conversar com um guardião, que são os trios que não são associados a simbiontes e que trabalham nessas cavernas cuidando, né, dos simbiontes que estão lá à espera de hospedeiros. Então eles vão nessas cavernas em busca de uma solução para o caso da Jadzia. E aí é a primeira vez que nós vemos como são, né, essas cavernas e como são as piscinas onde vivem os simbiontes. E isso vai aparecer novamente, né, em Star Trek Discovery, quando a Adira precisa ir até as cavernas para recuperar, né, para tornar disponíveis as memórias dos hospedeiros anteriores do seu simbionte, que é o Tal. Contudo, o guardião não ajuda, né, o Bashir e o Sisko. Ele se recusa a dar maiores informações, parece que ele está escondendo algo. E isso desperta uma desconfiança nos dois, que começam, então, uma investigação para descobrir o que está acontecendo de fato, né, por trás dessa história de que o simbionte terá que ser removido e a Jadzia vai morrer, e assim mesmo. Na investigação, eles descobrem a música, né, a origem da música. Ela foi composta por um trio chamado Joram Belar, que morreu, né, há mais de 80 anos, e ele era um cara extremamente problemático, instável, violento, ele era um assassino, inclusive ele matou um médico, né, da comissão de simbiose. Então, o que aconteceu? O que se descobre a partir disso, né? O Belar, Joram Belar, ele recebeu o simbionte Dax, e a Jadzia não sabe disso, né? Ela até hoje não tem essa memória. E ele viveu com ele durante 6 meses. Essa informação é muito importante, né? Joram Belar recebeu o simbionte Dax e conseguiu viver com ele durante 6 meses sem nenhum problema, até ele ser assassinado, né? O Joram, por conta da perseguição por ele ter assassinado uma outra pessoa. Mas por que a Jadzia não lembra do Joram, né? Por que de repente ela começou a lembrar? A resposta é a seguinte: a comissão de simbiose ela bloqueou as memórias do Joram no simbionte Dax, pois caso essas memórias viessem à tona, uma grande verdade se revelaria e colocaria em risco a estrutura da sociedade Trio. Poderia ser o fim da civilização Trio. Por quê? Porque entre os trios existe a crença de que somente alguns poucos privilegiados
tem condições físicas e psicológicas para receber um simbionte. Isso é muito importante, a pessoa tem que ter uma estabilidade emocional, né, para poder receber esse simbionte e não ocorrer nenhum tipo de problema psicológico ou de rejeição. E essa é justamente a alegação da comissão de simbiose, que diz, olha, se a gente colocar o simbionte em uma pessoa que não tem uma estrutura emocional adequada, ele será rejeitado em poucos dias e tanto o hospedeiro quanto o simbionte virão a morrer. Porém, e aí vem, né, o fato que acaba com essa tese. O Joran Bellar, ele era um assassino instável, era uma pessoa violentíssima, e ele recebeu o simbionte e conseguiu viver normalmente com ele, o simbionte Dax, né? Não houve nenhum tipo de rejeição e nenhum tipo de problema de dano psicológico ou de memórias, qualquer problema que poderia dar nessa relação simbionte-hospedeiro não aconteceu nada, ele viveu normalmente como a Jadzia vive com o simbionte Dax. Porém, né, segundo a doutrina oficial, segundo a cartilha oficial dos trios, somente pessoas que são perfeitinhas podem receber o simbionte sem nenhum risco de rejeição. Essa tese é completamente desmontada pelo caso do Joran Bellar, né? O fato crucial é que essa doutrina oficial faz com que apenas uma minoria do planeta, né, esteja capacitada para a união, né, com os simbiontes, que são muito poucos. Né? A proporção é de 1.000 pessoas, de uma pessoa a cada 1.000. Né? Então, somente uma pessoa em cada 1.000, segundo o que alega a comissão de simbiose, está apta para receber um simbionte. Então, caso esse segredo viesse à tona, né, milhões de trios exigiriam, né, demandariam ser associados com os simbiontes, né, fazer a união. Por quê? Porque isso é algo considerado assim como é a maior honraria, né, da civilização trio, é a pessoa, né, o trio poder fazer a união. Só que aí não haveria simbiontes para todos, esses milhões que estariam demandando. Né? Então, logo, né, há o temor de que as bases do mundo trio venham a ruir, né, com essa questão. Né? De acordo com as projeções da comissão de simbiose, eles sabem os dados verdadeiros, né? Na verdade, metade da população de trio é capacitada para receber um simbionte. Então, né, para a comissão, é fundamental que esse segredo seja mantido e protegido, né? Mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes, como a Jadzia, nesse caso. Né? Só que o Sisko, ele descobriu toda a verdade, junto com o Bashir, então ele pressiona a doutora responsável pelo caso da Jadzia, dizendo o seguinte, olha, o segredo vai ser mantido, nós não vamos revelar o segredo, mas você tem que liberar a Jadzia para que ela vá até as piscinas lá das cavernas Macalá, para que ela possa desbloquear as memórias do Joran Bellar. E aí restabelecer o equilíbrio, né, entre ela e as memórias dos hospedeiros anteriores e que assim ela possa sobreviver. Ou seja, é praticamente a mesma situação que nós vamos encontrar em Discovery, quando a Adira vai até Trill, é levada até Trill, e também nas cavernas Macalá consegue desbloquear as memórias de todos os hospedeiros que vieram antes dela. E a Jadzia, inclusive, faz o mesmo gesto dos hospedeiros antigos do Tal, que é o simbionte que está na Adira, né? Quando ela desbloqueia as memórias do Joran Bellar. Isso aí é uma conexão total entre Deep Space Nine e Discovery, muito legal. O segundo episódio que eu vou comentar se chama Facetas e ele nos permite conhecer um pouco mais sobre a sociedade trio e sobre os rituais, sobre as práticas trios, né? O que acontece nesse episódio? A Jadzia precisa passar por um ritual chamado Jantara, né? Uma cerimônia onde ela vai ter a oportunidade de conhecer os ex-hospedeiros, né? E como é que funciona isso? Um guardião lá das cavernas, ele transfere as memórias dos hospedeiros anteriores, uma de cada vez, para um corpo, para uma pessoa escolhida pela hospedeira atual. A Jadzia vai escolher o Sisko, a Kira, o O'Brien, o Odo, o Bashir, o Quark e a Lita, né? Para que eles possam, cada um deles, receber um dos hospedeiros e assim ela possa conversar com eles, né? É a questão de que eles não estão vivos, né? O que está vivo nela, através do simbionte, são as memórias, né? A soma das memórias. E de acordo com a tese exposta no episódio, a soma das lembranças é o que faz a pessoa. Enfim, então é isso que acontece. E aí ela passa, né, a conversar
um a um, né, com todos os seus hospedeiros anteriores, hospedeiros do Dax. Até aí tudo bem, mas agora, nessa mesma temporada, lá no início da temporada, o episódio 4, esse é o 25, nós descobrimos que existe um hospedeiro maluco, que era o Joran, né, Joran Bellar, que virou Joran Dax. O Quark fala isso, né, o Joran é aquele maluco. E aí a gente já pensa, nossa, vai ser esse o problema do episódio. E realmente acontece uma situação bastante desagradável, né? É o Cisco, o escolhido para receber o Jordan, e aí eles colocam ele na cadeia da estação para que ele não possa fazer nada, só que ele começa a ferir o corpo do Cisco, né? E aí a Jadzia entra em luta corporal com ele, dá um pau no Cisco e consegue fazer com que o Cisco recobre, né, a sua consciência e mantenha sob controle o Jordan, né? Então, na verdade, foi só isso. Mas o episódio ele é muito mais inteligente, né? Ele tem uma profundidade maior do que seria se fosse só essa historinha aí do conflito, né, do Jordan com a Jadzia. E por que o episódio é mais interessante? Porque ele vai centrar a história no Curzon. O Curzon a gente sempre ouve falar dele, já vimos, né, antes na série, inclusive. Ele era o grande amigo do Cisco, um mentor para o Cisco, uma espécie de segundo pai, né, do nosso Capitão Cisco. E aí ele também foi o mentor da Jadzia lá no processo quando ela era uma aspirante a fazer a união com o simbionte, né? E foi ele que negou a primeira vez a entrada da Jadzia no programa, né? A aceitação para que ela recebesse, né, o simbionte. E aí Jadzia se torna a primeira e única, né, Trill em toda a história Trill a se recandidatar, né, após ter sido negado uma primeira vez e conseguir obter o direito a receber um simbionte. Então a gente vê que tem vários conflitos, né? E o Curzon ele vai encarnar no Odo, o que é muito mais interessante, porque vai fechar vão fechar ali os interesses entre os dois, né? O Curzon é um fanfarrão, mulherengo, adora farra, então ele voltar à vida, ele poder curtir todos esses prazeres era uma coisa que ele queria muito, né? E quando ele entra em contato com a consciência do Odo, o Odo se sente muito mais confiante, né? E experimenta os prazeres dos sólidos, né? E o Odo é todo certinho, todo rígido, e aí o Curzon era o oposto dele, então ele gosta dessa vida. Em comum acordo, eles decidem que as memórias do Curzon não vão voltar para a Jadzia, né? E eles vão continuar vivendo como um ser único, uma coisa meio Tuvix. Claro que todos ficam espantados com essa decisão, mas ok, né? Eles decidiram em comum acordo, mas esse acaba não sendo o único conflito. Tem um conflito do Curzon ter negado a Jadzia e, coincidentemente, depois se tornou o simbionte dela, o Dax, né? O simbionte que ele carregava. E tem esse que eu estou falando da União ou do Curzon, mas o pior de todos é que o Curzon era apaixonado pela Jadzia, né? E foi por isso que ele vetou a entrada dela, para que ela não ficasse próxima, né? Então, ele não aguentava ficar próximo dela quando ele era o mentor dela. Então, quer dizer, tria egoísta, né? Mas depois, na segunda vez, ela foi aceita e isso diminuiu a culpa dele. E aí, no fim, até usando esse argumento de que o Curzon é apaixonado por ela convence ele a abandonar o Odo e voltar para as suas memórias, né? Porque ela se sentia vazia, como se tivesse perdido uma parte dela, né? Então ela diz, é a oportunidade da gente ficar junto para sempre, né? Já que você me amava e eu quero que você faça parte de mim, etc. e tal. E aí todos terminam felizes, Curzon decide retornar para o simbionte, para Jadzia. Mas o roteiro tem um pequeno furo, né? Como a Jadzia não sabia que Curzon era apaixonado por ela, já que ela carrega as memórias dele. Em suma, esses dois episódios mostram dois aspectos muito importantes dos trios que devem ser levados em consideração pelos roteiristas de Discovery na medida em que a Dira precisa lidar agora com a sua nova condição de hospedeira. O primeiro deles é que a gente descobre que é preciso haver um equilíbrio químico e psicológico entre hospedeiro e simbionte, né? Caso contrário, graves problemas podem ocorrer, até mesmo a morte, né? E o segundo, que os trios eles possuem várias facetas, né, oriundas dos diversos hospedeiros que, apesar dessas facetas estarem condensadas no hospedeiro da vez e com a faceta, né, com a personalidade desse hospedeiro, elas podem ser separadas e seguir vida própria se houver condições para isso, como a gente viu o caso do Curzon com o Odo.
São dois ótimos episódios para quem gosta dos trios, para quem gosta de Deep Space Nine e para quem gosta de Discovery. É uma santíssima trindade, ficou perfeito e vale a pena continuar explorando essa história dos trios. E uma coisa que eu acho que deveria acontecer, estamos todos torcendo para isso, é que Dax continue ainda vivo e apareça em Star Trek Discovery. Seria sensacional. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. E lembrando que o meu livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Um ótimo presente de Natal para os trekkers, parentes, amigos ou para você mesmo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!